Como vai você? Vamos pensar juntos? Outro dia a minha filha falou assim: papai, eu preciso de uma boneca nova. Né? E ela tem muitas bonecas. Né? A pergunta é a seguinte, né? Isso é uma necessidade? Nós, seres humanos, temos várias necessidades. Né? Algumas são muito claras para nós, outras necessidades a gente praticamente não percebe, e algumas coisas eu chamo de comodidades disfarçadas de necessidade. Veja o que eu estou querendo dizer. Algumas necessidades claras são respirar, por exemplo. Se você não respira, ou se eu não respiro, rapidamente a gente morre. Tomar água, se alimentar, são necessidades muito, muito claras para a gente, né? Das quais então a gente sempre busca preencher, tá certo? A gente quer que essas necessidades sejam preenchidas. No entanto, existe uma série de outras necessidades que a gente não percebe bem. Né? A nossa história, a história do ser humano, é uma história que evoluiu sempre para um conjunto de pessoas estarem juntos. Então, a humanidade nunca foi caracterizada por pessoas isoladas. Então, uma das necessidades básicas do ser humano, que a gente de vez em quando esquece, é a necessidade de estar com pessoas, de ter companheirismo, de viver uma vida relacional, uma vida no social. Né? E isso ficou muito claro quando a gente ficou, por exemplo, durante a pandemia, bastante isolado. Né? Muitos de nós estávamos em locais confortáveis, com acesso à internet, com acesso quase ilimitado ao entretenimento, né? com os streams, e mesmo assim nós nos sentimos muito mal, porque existe uma necessidade enorme do ser humano de estar com outras pessoas. Não são essas as únicas necessidades, não é essa necessidade social a única que passa despercebida, não. Por exemplo, existe também a nossa necessidade de exercício físico. Essa é uma outra necessidade que é uma necessidade básica. Ah, doutor, mas eu conheço pessoas que passam anos sem fazer exercício. Mas o funcionamento dessas pessoas, ele piora bastante. Não só do ponto de vista físico, com pressão alta, com obesidade, mas também do funcionamento mental, de como aquela pessoa poderia se sentir. Tá? Então, nosso corpo também tem várias necessidades. Uma outra necessidade, eu vou destacar aqui só 3 necessidades dessas que a gente não percebe, é a necessidade de ter uma vida mental ativa. Né? Durante o ano de 2021, o diagnóstico que eu mais fiz foi demência. Por que eu estou falando isso? Porque o ano 2020 foi caracterizado pelos maiores períodos que nós tivemos de lockdown e isolamento. Esse isolamento, ele resulta na perda da primeira necessidade que eu coloquei, que é a questão social, na perda da segunda necessidade que eu coloquei, que é o exercício físico, e da terceira que eu vou colocar agora, que é a necessidade de estar mentalmente engajado, de você estar mentalmente ativo. E aí, de novo, televisão é uma forma de estar mentalmente passivo. Tá? Você não está aprendendo nada ou está aprendendo muito pouco, você não está interagindo. Então, a necessidade de estar mentalmente engajado em atividades que a gente, em geral, chama hobby ou lazer, com pessoas ou no próprio exercício, ela é essencial para o nosso bem-estar. Sem essas 3 coisas, o diagnóstico que eu fiz de forma significativa em 2021 foi Alzheimer. Você não estimula o cérebro e ele tende a diminuir o funcionamento dele. Às vezes, a gente se engana, como a minha filha de 6 anos, com que não é necessidade, mas a gente pensa que é. Né? Um exemplo disso é, mas é uma necessidade eu ter uma pessoa para namorar, por exemplo. Não, isso é uma coisa muito boa, mas necessidade mesmo do ser humano é ter outras pessoas na sua vida. Ah, mas eu preciso de um iPad, por exemplo. É uma necessidade de usar a sua mente. O iPad é uma excelente ferramenta, tanto para usar a mente, como também para deixar ela passiva, dependendo de como você use. Mas a sua necessidade é de estar com a mente ativa. Todas essas comodidades que são produzidas podem ser muito positivas, mas também podem ser muito negativas, mas não são como necessidades. A humanidade foi feliz durante quase toda a sua história sem iPad, por exemplo. Então, a gente tem que ter um cuidado de confundir, que é comodidade,
e o que é necessidade. Uma coisa interessante sobre essas 3 necessidades que eu coloquei, lembrando, socialização, exercício físico e engajamento mental, é que na sociedade que a gente vive hoje, elas não vêm automaticamente. Tá? No passado, pessoas não podiam viver só. Tá? Elas tinham que viver em comunidade, porque não tinha supermercado, cada um tinha que fazer a sua parte, senão o todo não sobreviveria. Então a socialização era garantida. No passado, o exercício físico nem se falava. Tudo que você ia fazer, você precisava andar para um lado, andar para o outro, né? Então não teria nem sentido dizer assim, vá fazer exercício físico, porque as pessoas eram extremamente ativas e tinham que ser. E também, no passado, as pessoas não tinham entretenimento direto, então elas ficavam sempre engajadas mentalmente, fosse com a tarefa, fosse uma com a outra. Tá? Então as pessoas tinham que conversar, tinham que dar origem ao assunto, e isso causa um engajamento mental. Então, a mensagem final dessa nossa conversa é a seguinte: essas 3 necessidades, nós não estamos reconhecendo. 2, nós precisamos ativamente nos engajar. A gente precisa buscar estar com pessoas, buscar como fazer isso da melhor forma possível, buscar o exercício físico, ou a atividade física, ou uma vida ativa, e buscar estar mentalmente engajado, seja com hobbies, seja com tarefas, seja com projetos, seja com atividades. Isso, pessoal, não vem mais automático. Não vem mais automático. E aí eu queria terminar com uma palavra especial para as pessoas já aposentadas, né? Se existe alguma pequena automaticidade nesse processo atual, é em relação ao trabalho. O trabalho te obriga a conviver com pessoas, te obriga a andar um pouco, fazer algum tipo de movimento e também te obriga a estar mentalmente engajado. Então, a aposentadoria, que todos tanto sonham e que pode ser um período muito legal, ela vira exatamente o momento onde você perde o pouco disso que você já tem, que é te dado pelo trabalho. Então a gente precisa ativamente buscar preencher essas necessidades.